Bem-vindos novamente ao PHP Intermédio e Avançado e continuamos ainda com a checkbox para darmos mais aqui algum exemplo das diferentes formas como nós podemos implementar funcionalidades a partir dos dados captados de um formulário de HTML. Vimos aqui então como utilizar esta definição de array para depois irmos buscar com o processar os nomes das frutas selecionadas, mas neste caso vamos aqui alterar para fruta 1. Vamos colocar aqui as frutas todas, cada uma com o seu nome. Neste caso temos aqui 2, 3 e o 4. Ok? Podíamos inclusive retirar daqui o value, mas não há necessidade, vamos deixar ficar. Ora, o que acontece neste caso então é que nós temos diferentes frutas, isto é, cada uma das checkboxes está a funcionar de forma independente da outra, uma vez que deixaram de estar interligadas com o name. Então, neste caso aqui no processar, eu vou poder fazer simplesmente o seguinte, reparem, vou colocar aqui laranja, laranja, e eu vou querer saber se laranja foi um dos objetos escolhidos, sim ou não. Neste caso eu vou colocar então, vou definir o valor de laranja, sim, será sim ou então não, mas vou defini-lo utilizando para isso a condição ternária, isto é, como vimos nos vídeos do PHP para iniciantes, nós podemos fazer simplesmente o seguinte, laranja é igual a isSetRequest, e neste caso fruta 1, porque estamos a falar da fruta 1, e isto é uma pergunta, isto é, será que laranja está definido? Se está definido, a resposta é sim. Caso contrário, a resposta é não. Ok? Então vamos agora definir aqui para os 4, neste caso pera, e reparem que eu não estou a escrever com os acentos, nem com os C cedilhados. É uma boa prática não utilizar variáveis cujos nomes têm letras acentuadas ou têm caracteres que diferem muito do que é utilizado, por exemplo, na língua inglesa. Isto porque pode criar aqui alguns problemas de processamento ao nível das páginas e, portanto, por razões de segurança, é preferível escrever maca ou pera do que pera e maçã, ok? Então, e aqui, ananás. Ananás, e rapidamente nós conseguimos ler ananás. Não há problema nenhum. Aqui, fruta 2, fruta 3 e fruta 4. E eu agora simplesmente posso fazer o seguinte, echo, e vou utilizar as aspas, e vou colocar assim, a laranja foi escolhida, e à frente vai aparecer laranja. Ora, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que à pergunta a laranja foi escolhida vai ser respondido ou sim ou não, consoante a variável foi definida ou não. E para isso eu tenho então esta instrução ou esta condição ternária, okay, que me avalia se fruta 1 foi definido ou não. Se não foi definido é não, se foi definida passa a ser sim. E vou agora simplesmente colocar aqui BR para quebrar a linha e vou colocar aqui 4 ecos, não há problema, poderia continuar aqui simplesmente desta forma, por exemplo. Vamos aqui tirar daqui as aspas, ok. Vamos tirar daqui isto tudo e vamos colocar as aspas aqui no fim. E reparem, vamos aqui tirar o eco, vamos aqui tirar o eco e simplesmente eu posso fazer isto, não há qualquer espécie de problema. Ora, a laranja foi escolhida? Sim ou não? Agora vou colocar aqui os restantes, neste caso, pera, eu posso escrever aqui pera, não há problema nenhum, depois maçã e ananás. Okay? Vou colocar ainda um ponto final no fim de cada uma destas frases. Vou ainda colocar aqui então o pera, maçã, que neste caso é maca, e ananás. Para quem ainda não distinguiu a questão da utilização das aspas ou dos apóstrofos, a razão é muito simples. Eu vou aqui já explicar, vamos aqui tentar
colocar tudo mais ou menos alinhadinho para ficar bonito. O que acontece genericamente é o seguinte: uma das diferenças entre echo e echo é que eu, se quiser utilizar aqui valores de variáveis dentro, eu tenho que colocar o seguinte, repare, apresentar variável, e depois tenho que concatenar. Neste caso eu tenho que fazer simplesmente isto, colocar aqui um ponto e depois colocar aqui a variável que estiver definida, ok? Aqui em baixo eu posso fazer simplesmente isto, apresentar variável, dois pontos e depois variável. E com esta apresentação, qualquer uma delas funciona. Com esta apresentação eu posso inserir dentro da string o nome de variáveis que automaticamente elas vão ser reconhecidas pelo PHP através do método do parsing, ok? Há quem diga que, utilizando esta metodologia, que há aqui um problema de performance muito subtil, que é o facto de quando aparecerem echoes com aqui as aspas e antes de ser apresentado qualquer valor, o próprio motor do PHP vai fazer um parsing de toda a string no sentido de procurar se existem variáveis ou não e para depois a poder compor. No entanto, penso que aqui nestes exemplos mais simples não haverá qualquer problema e mesmo nos exemplos mais complexos qualquer uma destas instruções é possível de utilizar. Eu, para questões de aprendizagem, prefiro utilizar esta, uma vez que nos permite identificar aqui claramente que está aqui o pedido de uma variável. Ok, fim desta explicação, vamos então verificar se o nosso código funcionou. Falta aqui colocar então um ponto e vírgula para fechar esta instrução. Reparem que eu utilizei então as aspas, que me permitem utilizar aqui as variáveis dentro da própria string, e vamos aqui refrescar isto. E reparem, enviar, a laranja foi escolhida? Não. Nenhuma delas foi escolhida. Ok, vamos escolher aqui a maçã. Enviar. E reparem, a maçã foi escolhida? Sim. Ok? E temos a ver aqui então como as condições ternárias nos podem permitir verificar os valores das checkboxes que nós definimos. Ok? Normalmente as checkboxes são utilizadas não para que depois sejam apresentados valores numa página, mas para que eles sejam, porventura, por exemplo, gravados numa base de dados, que é algo que nós iremos ver muito mais lá para a frente.